Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Clamando no Deserto. Nós também temos a opção no WhatsApp, Telegram, Spotify e também no blog clamandonodeserto.com.br. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de convidar para uma oração para mais um estudo nessa noite. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na comunhão contigo. Nos ajude para que esse estudo seja proveitoso, que nós possamos cada vez mais aprender sobre a Tua Palavra. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje, Cainós e Neós, o Novo no Novo Testamento. Eu sou Marcelo Ribeiro. Esse material que foi feito basicamente peguei um trecho da internet, os versos que estão ali, busquei alguma coisa na Bíblia, tradução interlinear, alguma coisa nesse sentido, e gostaria de conversar com vocês a respeito disso, para que nós possamos conversar a respeito desses termos e falarmos um pouco sobre a questão da nova aliança, questão do Novo Testamento. Que Deus nos ajude, que nós possamos aprender, que esse seja um estudo de muitos também, na continuidade dos nossos estudos, assim como também terminamos a série Ouvindo a Voz de Deus, estamos fazendo agora a série desse livro aqui, Interpretando as Escrituras, Casa Publicadora Brasileira. São vários autores, cada um falando sobre um assunto. Nós já temos 2 vídeos publicados, 2 estão aí para edição, e que Deus possa nos abençoar. Seja bem-vindo mais uma vez, que nós possamos continuar esse estudo. Então, nós fizemos a pesquisa desse termo, nós olhamos a definição, mas eu pensei o seguinte: o melhor para nós, nesse tipo de estudo, é fazermos o caminho oposto, pegarmos os termos e analisarmos o que eles podem significar na Bíblia, se realmente existe uma distinção clara entre esses termos na Bíblia, se eles se referem a coisas diferentes, porque o grego bíblico ele não é o grego clássico. Então, por exemplo, existe uma discussão sobre quando Jesus utiliza o termo Petros, né? Fala para Pedro, de agora em diante tu és Petros, né? No sentido de que ele seria uma pequena pedra, não é? E aí alguns comentam que no grego comum do dia a dia não havia essa distinção entre pequena pedra e grande pedra. Uma coisa interessante é que Pedro, por exemplo, Cefas, Kefa, quer dizer uma grande pedra ou uma rocha. Nós sabemos que Pedro não é uma rocha, porque a rocha é Jesus. Mas se nós olharmos, por exemplo, que os apóstolos são chamados de fundamentos, então nós vemos que Pedro não seria uma rocha, mas também não seria uma pedrinha insignificante. Ele seria um dos fundamentos da igreja, alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Então esse tipo de coisa nos ajuda a entender um pouco os termos da Bíblia. E aí nós vamos comentar sobre isso. Que Deus nos ajude, que o Eterno possa nos abençoar a cada momento. Graça e paz a todos. Então vamos lá. Próximo. Então, basicamente eu peguei essa lista de versos nesse site que vocês estão vendo aí, http://mcaapologético.blogspot.com. E aí ele fala o seguinte, a questão de neos, kainós. E aí ele comenta, nas 20 ocorrências de neos, o sentido é primeiramente relativo ao tempo ou outro da mesma espécie. Então, por exemplo, eu teria o vinho, que em relação ao tempo é recente em relação ao anterior. Então, o anterior seria o vinho antigo, o mais recente seria o vinho novo. Então, uma relação de tempo, mas falando de coisas da mesma espécie. Moço em comparação com um idoso. Então, pessoas, está lidando com seres da mesma espécie, ou coisas da mesma espécie. Mas aí nós temos, por exemplo, nova massa em 1 Coríntios 5:7, e aí eu gostaria de ler rapidamente para você. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, que nos diz o quê?
Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então perceba, fermento velho em comparação com nova massa, não está falando de algo da mesma espécie, né? Não é relativo apenas ao tempo, né? Se nós olharmos o contexto, que fala sobre a questão de expulsar o irmão imoral da igreja, e aí ele diz o seguinte no verso 6: Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ele está falando de uma situação em que um irmão estaria cometendo um erro à frente de todo mundo, na frente de todo mundo, ali sem nenhum um erro por rebelião, por exemplo, em que todos estariam sabendo e não teriam tomado uma atitude com relação a isso. E aí ele diz: Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então ele está comparando maldade e malícia com sinceridade e verdade. Então ele está falando de algo melhor em relação à qualidade. Então o sentido primariamente relativo ao tempo, outro da mesma espécie, podemos perceber isso, por exemplo, em vinho novo, como nós vamos comentar, em moço, mas em nova massa, por exemplo, não. Nós já estamos falando de coisas de qualidades diferentes. Novo homem, Colossenses 3:10. Colossenses capítulo 3, verso 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No verso 9 ele diz: Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, no plural. No verso 8 ele diz: Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E aí ele fala: Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então aqui ele está falando de algo superior em qualidade também. Perceba que não é apenas uma questão de tempo. O que eu era no passado e o que eu sou no futuro, como a mesma coisa. É a mesma pessoa, fisicamente falando, é a mesma pessoa, mas com características totalmente diferentes. Uma pessoa com uma qualidade melhor, uma vida um estilo de vida melhor, pensamentos melhores, atitudes melhores. Então, uma distinção em termos a qualidade, né? A mesma pessoa, mas com uma qualidade maior na qualidade de vida, estilo de vida, no comportamento. Já nas ocorrências de kainós, o sentido é primariamente relativo à qualidade, denotando superioridade ou ineditismo, algo que ainda não estreou, não foi usado. Odres novos, coisas novas, nova aliança, túmulo novo, nova doutrina, remendo novo, veste nova, novo mandamento, nova criatura, novo homem, novos céus, nova terra, nome novo, novo cântico, nova Jerusalém. Quando se examina o conjunto de ocorrências de Neos ou Neos e Kainós, é notório que o primeiro se refere a outro da mesma classe, enquanto que o segundo se refere a outro de uma classe superior. Perceba que dois termos, nova massa e novo homem, eles estão se referindo a coisas de uma qualidade superior também. Então, nós teríamos, no caso, o termo vinho novo e o termo moço, ou seja, dois termos indicando uma diferença apenas em relação a tempo, mas não necessariamente uma qualidade maior. Mas nós temos dois termos que indicam uma qualidade maior também, né? Então, no sentido, uma nova massa, algo que não era usada antes, um tipo de comportamento que eles não tinham antes, e eles passam a ter. Então, é algo que para eles, de uma certa forma, seria inédito também. Um novo homem com um comportamento totalmente diferente do anterior, ele também é algo inédito, algo de uma qualidade superior. Então, Neos e Kainós, ambos aparentemente podem se referir a algo de uma qualidade superior. Mas Neos também é usado em dois momentos ali, pelo menos, no sentido de indicar algo mais novo, mais recente, não necessariamente com uma qualidade maior. Quando a gente fala uma qualidade maior, em que sentido? Por exemplo, o vinho novo,
ele não tem uma qualidade maior necessariamente ao vinho antigo. Na verdade, se nós pensarmos em odres novos, quando Jesus fala em Mateus, nós vamos ver lá, ele também não se refere a uma qualidade superior do odre, uma qualidade em si mesmo. O odre, o odre, né? Os odres, eles são melhores no sentido de serem mais novos. Eles têm uma estrutura nova e por ter aquela estrutura nova, ele não vai rachar se ele tiver que guardar o vinho por um determinado tempo. Então é nesse sentido que ele é colocado como novo. Não é relativo necessariamente a uma qualidade. Ah, é um ineditismo, algo que nunca foi usado, mas não é necessariamente numa qualidade maior. Ele é melhor por ser novo. Mas eu posso ter ambos, o velho e o novo, feitos com um material da mesma qualidade, só que a qualidade do velho se deteriorou com o tempo, e esse aqui, ele é um odre novo, e por ser novo, ele está em condição de ser usado até que se desgaste, assim como o outro era anteriormente. Se nós pensarmos em remendo novo, também quando Jesus falou, a ênfase dele não era na qualidade do remendo em si, era o fato do remendo ser novo. Então ele poderia perfeitamente ter esse sentido relativo ao tempo, ou outro da mesma espécie, ou seja, eu estou falando de coisas da mesma espécie, um tecido da mesma qualidade, um odre da mesma qualidade, mas que são novos. Então perceba que os termos, eles, em alguns momentos, eles se equivalem, né? Eu posso ter o Neos usado no sentido de qualidade e eu posso ter o Kainos usado não no sentido necessariamente de qualidade, mas relativo efetivamente ao tempo, né? Porque ele é recente, algo que é recente, então ele acaba sendo melhor por ser recente, por ser feito recentemente. Então vamos para o próximo slide. Então vejamos cada um dos versos. Então primeiro Mateus 9, 16 e 17. Aqui eu estou usando vou usar a versão interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu peguei em alguns momentos essa versão aqui do Novo Testamento interlinear, mas como tem algumas coisas que não tem nesse manuscrito que gerou esse Novo Testamento, ele não tem algumas palavras, então eu peguei algumas coisas da internet e acabei usando a maioria da internet, porque a questão da imagem fica melhor a visibilidade. Então vamos lá, Mateus 9, 16 e 17. Ninguém deita remendo de pano novo, e aí ele usa aqui a questão do pano, acho que é pano novo mesmo, não usado. Mateus 9, 16 e 17. Ninguém coloca remendo de pano não lavado sobre veste velha. Então, o sentido aqui, a gente percebe que é o sentido de pano novo, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Então perceba que a ênfase não está na qualidade do remendo em relação ao outro. Não é que um remendo, quando foi feito, ele foi feito de um pano de qualidade inferior. Ele está analisando a questão da roupa. Pelo fato da roupa ser velha, independente da qualidade do tecido, aquela roupa tem a tendência de rasgar. Então aquele remendo vai ser perdido, vai ser um trabalho perdido, porque quando aquela roupa, à medida que aquela roupa estragar, aquele remendo vai ser perdido. Então ele fala, né, o semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Então ele fala que acaba sendo algo pior. Colocar um pano novo em uma roupa, um pano não lavado, um pano novo em roupa velha, porque a tendência será até possivelmente, em virtude daquele remendo, a roupa rasgar mais ainda. Perceba que a ênfase aqui não está na qualidade de um tecido em relação ao outro. Um tecido quando foi feito a qualidade era inferior e o outro qualidade superior. Aqui está se distinguindo o tecido por ser novo, né? A ênfase aqui está no fato do tecido ser novo e não por ser um pano de qualidade melhor, né? Dando ênfase, por exemplo, à qualidade. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres
entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então perceba que aqui também não está se tanto no vinho, né, não está se enfatizando a qualidade do vinho, de um vinho ser melhor que o outro. Assim como os odres, também não está enfatizado aqui a qualidade, está enfatizado o fato dele ser novo, e por ser novo, ele pode conservar o vinho por mais tempo para ele não estragar, para ele não se romper. Então perceba que a ênfase não está na qualidade, ele está comparando algo antigo com algo novo, algo que por ser antigo, por estar desgastado, não teria condição de manter, por exemplo, um vinho novo pelo tempo necessário. Então veja que a questão aqui não está na qualidade, está no fato de ser novo, de ser algo mais recente, e por ser mais recente, ter mais condição. Aqui ficou um pouco ruim, né? A imagem, mas assim, basicamente o que eu havia lido: ninguém coloca remendo de pano não lavado sobre veste velha. Tira, pois, o remendo dela, da veste, e pior rasgão se torna. Nem lança um vinho novo em odres velhos, e se não são rompidos os odres, e o vinho é derramado, e os odres ou odres se perdem. Mas lançam vinho novo em odres novos, e ambos são preservados. Então perceba que qual é a intenção de colocar isso aqui? Nós vamos pegar a questão do novo, né? Perceba que aqui a palavra não é neos nem kainós, né? E tanto que a tradução é não lavado. E aí, quando ele vai falar do novo, olha aqui, ó, neos, neon, né? Neon, né? O novo, vinho novo, neon. E aí, quando ele vai falar novamente, olha aqui, o vinho novo de novo. Olha aqui a expressão, ó. Neon aqui, e aqui a mesma coisa. Mesma expressão. Então, nós temos aqui um derivado, por exemplo, da palavra neos, indicando algo que não é melhor em qualidade, necessariamente, mas apenas mais recente. É melhor por ser mais recente, por ser um material mais recente. Veja que nós não estamos... É diferente de eu pegar duas roupas e dizer, ó, a qualidade dessa é melhor que essa, independente dessa ser nova ou velha, né? Então, perceba que nós não estamos... a ênfase de Jesus aqui não foi na qualidade, um material de qualidade melhor, não é isso, mas um material que, por ser novo, está em condição melhor de uso. Nesta fala de Jesus, Yeshua, não está enfatizada a qualidade inerente de um item em comparação com outro, mas o fato de ser melhor por ser novo. O pano e a veste novos são melhores por serem novos. O odre é melhor por ser novo. O conceito seria de algo bom que cumpriu sua finalidade, mas já não pode fazê-lo pelo desgaste. Então, a roupa antiga, o odre antigo, eles cumpriram sua finalidade, mas pelo desgaste que sofreram já não tem condição de, por exemplo, não daria para usar o vinho antigo e usar o mesmo odre para o vinho novo. O tecido já teria cumprido a sua finalidade, mas já não daria mais para fazer remendos e misturar com o novo. Ele já cumpriu a sua finalidade, não teria mais como continuar utilizando ele nessa mistura. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, aqui é a mesma coisa em Marcos, perdão. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a ruptura fica maior. Então você vê que é a mesma coisa, a questão do material, em ambos os casos. A ênfase em Marcos também não existe ênfase na qualidade do material. A ênfase aqui está no fato do material ser melhor por ser recente. Por ser recente, por ter um material recente, então é um material que ainda pode ser usado até cumprir a sua finalidade, até envelhecer e não ter mais condição. Aqui nós temos... deixa eu ver aqui... Pleroma... Aqui o kainon, que é derivado do kainós, né, por exemplo, né?
E perceba que é usado o termo kainon, mas nós não estamos falando de algo melhor em qualidade, nós estamos falando que é melhor, de algo melhor por ser recente. Então aqui, para que nós possamos ver qual a palavra foi utilizada, não é? Então aqui nós temos a palavra kainon mostrando para nós o quê? Que ele está comparando o novo com o velho, e nessa comparação ele usou tanto o neon, que tem a ver com a palavra neos, como o kainon, que também tem a ver com o kainos. Então nós temos as duas palavras usadas de forma sinônima praticamente, falando de algo novo. É que no caso também do Neos, o vinho, quando nós pegamos uma fala paralela de Jesus, o vinho é novo, mas o vinho antigo é considerado melhor. E aí ele usou o Neos. Quando ele usa aqui o Kainon, então ele está se referindo a algo que é mais novo e é melhor por ser mais novo. Não por ter não por ter um material melhor, poderia ter sido até o mesmo material, mas por ser um material novo, recente, então ele é melhor por causa disso. Né? Então, o vinho novo não é melhor que o velho. Nem por ser novo, né, por ser nada disso. Agora, o odre novo com o odre velho, o odre novo é melhor porque ele é mais recente. Então, possivelmente, nós podemos talvez pensar nessa distinção entre neon e kainon nesse sentido. O vinho velho era melhor, mas o odre novo, por ser mais recente, é melhor. Então, vinho novo não é melhor que o velho. Odre novo é melhor que o velho por ser recente, não por ter uma qualidade superior dele mesmo, ter um material superior. Não, poderia ser o mesmo material, mas é melhor por ser mais recente. Ou seja, nós vemos aí basicamente, estamos falando de coisas da mesma espécie, só que o vinho velho era até mais, era preferível quando Jesus faz o comentário sobre o vinho, mas no caso do odre, o odre novo é preferível, assim como a, a roupa nova, o remendo novo é melhor por ser recente. Né? Então nós temos aqui a questão: ninguém coloca remendo não lavado sobre veste velha, tira pois o remendo, e o pior rasgão se torna, nem lança vinho novo, olha aqui, novo. Então o vinho novo não é necessariamente melhor que o velho. O velho até é preferível, né? Quando Jesus faz a comparação e fala sobre a questão do vinho. E aí ele fala que vinho novo de novo, e quando ele fala em odre, ele usa o termo kainos, né? Então aqui nós temos o kainos, né? Kainos, nesse sentido, né? Então é um odre preferível ao antigo. O vinho novo não é preferível ao velho, mas o odre novo é preferível ao antigo, e o pano não lavado é preferível à veste velha. Então, não misturar o novo com o velho quando eles são incompatíveis, quando o velho, por já ter atingido sua finalidade, não serviria. Aqui é a mesma coisa, aqui nós temos o novo, neon, e depois ele continua aqui, e aqui ele usa, aqui ele usa o kainos, novo. Aqui, no momento que ele fala aqui do novo, aqui nós temos o que? Neon. E aqui o novo kainos. Então perceba que nós estamos falando em ambos os casos, de um produto recente, da mesma espécie, só que em um caso se utilizou no neon e no outro caso kainon. E a única distinção é que em um caso nós percebemos evidentemente um é melhor por ser mais novo. O outro não é necessariamente melhor por ser mais novo. Ninguém remendo de pano não lavado costura sobre veste velha. Se não, tira o remendo dele, o novo, kainon, do velho. E pior rasgão se faz. Então aqui ele evidentemente está usando o termo kainon
se referindo a algo que é melhor por ser novo, né? Algo melhor por ser novo. Ou seja, um pano melhor por ser novo, não necessariamente um pano de uma qualidade superior, mas ele é melhor por ser novo, não foi usado. Ninguém lança vinho novo, aqui ele já usa neon, né, novamente. E aí eu acredito que já ficou, já percebemos, né, a distinção. Olha aqui, nós temos aqui um do lado do outro, né? Em um caso, nós percebemos que o vinho novo não é necessariamente melhor que o velho. O odre novo, ele é melhor que o velho por ser recente. Então, nós vemos aqui, usando, quando ele quer falar de algo sem necessariamente dar uma qualidade superior a ele por ser recente. E aqui nós temos algo que é utilizado em que é falado da sua qualidade superior por ser recente. Não por um material de qualidade superior, mas por ser algo melhor por ser recente. Novamente em Marcos, e também ele disse uma parábola: ninguém deita um pedaço de roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a roupa, a nova, e o remendo não condiz com a velha. Ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá. Então, aqui perceba-se que é a mesma coisa, né? Ele está falando de equivalência de qualidade, para que haja uma conservação tanto do vinho como do pano. Só que aqui ele fala, e ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho, ou bom é o velho, né? O velho é bom. Então, ou seja, ele fala, o vinho velho é preferível ao novo, inclusive. Muitas pessoas vão falar, o velho é bom. Então, ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque ele vai falar, não, não preciso do novo agora, porque o velho, ele satisfaz perfeitamente a sua qualidade, ele é bom, e pode ser até melhor que o novo. E aí nós temos a distinção do neos, e kainos, sendo que para o vinho foi usado essa palavra. Né? Para o vinho foi usada essa palavra, que eu não estou conseguindo selecionar agora, mas tudo bem. E para o odre, para os odres, foi utilizada a palavra kaino. E ele sim, pelo próprio texto nós percebemos, ele é melhor que o outro. Ele dá uma condição melhor para o outro. O pano novo é preferível, ele é melhor por ser novo, por ser recente. Já o vinho novo não necessariamente, aí nós temos a palavra neos. Então perceba que ainda não existe essa distinção de algo que tem necessariamente uma qualidade melhor, um material de uma qualidade superior, mas algo que tem uma qualidade melhor por ser novo, por ser recente, ele é melhor. E no caso do vinho, nós estamos falando de algo que é recente, mas não necessariamente tem uma qualidade melhor. Nem pelo fato de ser recente. Dizia também uma parábola, ninguém um remendo de veste nova, e aqui ele usa o termo kaino, né? Olha aqui, este foi o termo que ele usou, veste nova, tendo rasgado, coloca sobre veste velha. Não, então ele está dizendo o quê? A veste nova, ela é melhor, ela é preferível porque ela é recente, o material dela está em melhor qualidade por ser recente. Pode ser pode ser o mesmo tipo de tecido, mas o mais novo, por ser recente, é melhor. E aí ele fala, tanto a nova, e aqui ele usa novamente esse termo, rasgará como com a velha, não combinará o remendo da nova. Olha aqui, usou novamente. Ninguém lança vinho novo, e aí aqui ele usa o termo neo, né? Então perceba que nós estamos pegando só para ver a repetição das vezes que ele aparece, e é utilizado o mesmo contraste. Aqui um material superior por ser recente, e aqui um material que é mais recente, mas não necessariamente superior. Ou seja, o vinho novo não é superior ao velho. O odre novo é superior ao velho por ser recente. O vinho novo não é superior, apesar de ser recente. Então e aqui nós temos novamente vinho novo, né? E aqui odres novos.
E aí nós estamos vendo aqui essa diferença, né? Essa diferença em algo que tem uma qualidade melhor por ser novo e algo que, apesar de ser novo, não tem uma qualidade melhor. Então mas perceba que a ênfase aqui não está em determinar um material de uma qualidade superior, mas algo que, basicamente, mesmo que nós consideremos o mesmo tipo de pano, mesmo tipo de material para fazer o vinho, para fazer a veste, para fazer o odre, todos eles, o vinho novo, mais recente, não é preferível ao antigo, mas a veste nova e o odre novo são preferíveis aos antigos, porque por serem mais recentes, têm uma qualidade melhor. Então aqui nós temos uma diferença no uso do termo neos, e o termo kainos, né? Vemos que Jesus, nesses textos, ao se referir ao remendo novo e aos odres novos, kainos, enfatizou que eram melhores em qualidade não por terem um material diferente do anterior, e sim por serem novos, ou seja, poderia ser o mesmo material, mas o novo estaria em condição de ser usado e o velho não. O velho cumpriu a sua finalidade, mas para dar continuidade ele não seria mais eficiente. O que se enfatizou foi serem novos e não terem um material diferente. O vinho novo, neos, teria sido feito recentemente, mas não seria melhor que o velho. Ao contrário, o velho seria preferível. O vinho mais velho seria melhor em qualidade e o vinho novo precisaria ser colocado em odres novos para serem mantidos conservados e até mesmo se tornarem como os anteriores, né? O que é sugerido. Então, você vai precisar conservar o novo, porque as pessoas vão preferir o antigo e vão tomar o antigo. E isso é até bom, porque aí o odre velho, se deixado por mais tempo, talvez poderia até se romper. E inclusive para ter uma lógica, né, em Jesus ter falado para não se utilizar o antigo para colocar o vinho novo. Mateus 13:52, ele disse-lhes: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, perceba que com relação à palavra de Deus, por exemplo, ou com relação principalmente a questão dos ensinamentos, né? Aí ele já falou, pai, então aqui nós já estamos falando de coisas novas e coisas velhas. Então, veja que nós não podemos usar aquela fala do vinho, dos odres e do remendo para dizer que eu tenho um grupo de livros que eu vou chamar de Antigo Testamento, Antiga Aliança, que eu vou jogar fora e vou usar o novo. Veja que quando Jesus fala do escriba instruído acerca do reino dos céus, ele fala, tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Mateus 13:52. E se nós formos lá em Mateus, né? Olhando o contexto um pouco anterior, né? Ele falou que o reino dos céus, verso 44, é semelhante a um tesouro escondido no campo. Achando o homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia, e assentando-se, escolhem os bons para os cestos, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Perguntou-lhe Jesus, entende todas essas parábolas? Respondeu-lhe, sim, Senhor. Disse-lhes ele, por isso todo escriba instruído a respeito do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Quando Jesus acabou de proferir as parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se admiravam e diziam, de onde vem a sabedoria e esses poderes miraculosos? Então perceba que quando ele associou essa parte do escriba, ele estava associando aos ensinamentos que ele estava dando, as parábolas que ele estava contando. Então perceba que ele fala, tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então nós não podemos usar uma parte para descartar a outra, né? Nós teríamos que entender, ler com calma o contexto em que foi falado sobre a questão do remendo novo, do vinho velho,
dos odres novos e velhos, para entender melhor sobre o que Jesus estava falando, né? Porque o que as pessoas precisam, no que as pessoas precisariam melhorar para que elas recebessem o novo nelas mesmas, né? No que elas ainda eram, por exemplo, no que elas ainda eram velhas. Então nós teríamos que comentar, posteriormente nós podemos comentar só sobre isso, mas aqui nós já percebemos que ele evidentemente não estava dizendo que os livros de Gênesis a Malaquias seriam deixados de lado, cumpriram sua finalidade e não teriam mais utilidade. Não foi isso que ele ensinou. Então ele diz: por isso todo escriba que se tornou discípulo no reino dos céus, semelhante ao homem dono de casa que tira do seu tesouro coisas novas, né? E coisas velhas. Então ele está falando aqui, coisas novas e coisas antigas. Veja que aqui ele não está dizendo que as coisas novas são superiores em qualidade às antigas, né? Ele não está, então o termo kainos, kaina, não está sendo utilizado aqui para denotar algo superior em termos de qualidade. Ele está apenas dizendo algo mais recente e algo mais antigo. Veja que não há uma intenção aqui de usar o termo kaina, kainos, kaina, para denotar algo com uma qualidade superior. Então veja que essa questão do Neos, do Kainos, nem sempre a gente pode simplesmente dizer, isso aqui é assim, isso aqui é assado, porque a gente está vendo momentos em que os termos ali eles são usados quase que de forma sinônima. Apesar que aqui, no mínimo, nós poderíamos dizer, aqui no mínimo o novo e o velho, eles têm no mínimo uma qualidade equivalente. Tudo bem. Lá no caso do vinho, nós estamos falando de algo que não necessariamente tem uma qualidade superior. Mas aí, veja que a ênfase aqui, assim como lá, não está no fato de ser um material de qualidade superior, mas de ser algo que é, naquele caso, superior por ser novo. E nesse caso aqui, nós estamos falando de algo que convive em conjunto, o novo e o velho, o novo e o antigo convivendo em conjunto, ou seja, ambos tendo utilidade, ou seja, o velho não teria perdido o seu uso, atingiu uma finalidade, mas pelo desgaste não poderia ser usado. Veja que aqui já não se encaixa mais isso. Então, nós estamos falando de algo novo em contraste com algo antigo, mas não há ênfase aqui numa qualidade superior pelo uso do termo kainá. O texto não enfatiza o novo como superior ao velho, mas usa o termo kainá ao se referir às coisas novas em conjunto com velhas para um melhor aproveitamento, né? Usar as duas coisas e nesse uso você ter mais eficiência, eficácia. Apocalipse 21:5. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, pranto, clamor, dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Aqui, evidentemente, nós estamos falando de algo de uma qualidade bastante superior, né? Uma qualidade bem superior em relação às outras coisas. E diz: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então veja, ele está fazendo um contraste que não tem como. Olha só. Deus vai habitar conosco, será o nosso Deus, de uma forma mais plena, limpará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Então veja que as primeiras coisas, em comparação com as novas, elas são inferiores, evidentemente inferiores. E aí nós temos: e disse o que está assentado sobre o trono: eis novas, e aí ele usa o termo kainá, faço todas as coisas, porque essas palavras fiéis e verdadeiras são. Então, evidentemente, nesse caso aqui, o termo kainá está se referindo a algo superior, a algo de uma qualidade muito superior ao antigo, às primeiras coisas, né? Aqui temos o termo kainá, kainos, se referindo a coisas melhores que as atuais, visto que Deus torna as coisas novas para a eternidade, fala de salvação, restauração, da Jerusalém que desce dos céus. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, disse: tomai e comei, isso é o meu corpo.
E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos agora que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba novo convosco no reino de meu Pai. Então aqui nós temos o sangue do Novo Testamento, que conforme nós acreditamos, é uma aliança, mesmo que se fale em renovação de aliança, é uma aliança que adquire uma qualidade melhor, porque ela não depende mais de animais constantemente sendo mortos. E aí ele fala, o sangue da aliança, por muitos derramado para perdão dos pecados, né? Esse é pois o sangue da aliança. Ah, tá. Então, nesse manuscrito, por exemplo, não existe o termo nova, né? Ele simplesmente, nesse manuscrito, o sangue da aliança, né? Apesar que fica subentendido que nós sabemos posteriormente que a aliança ela seria melhor com relação ao sacrifício oferecido, né? Ao sacrifício que passaria a ser a base da aliança. Esse fruto da videira não beberei até o dia que quando mesmo eu beber convosco novo kainon, no reino do meu Pai. Então, veja que aqui ele usou o termo novo, e aqui nós podemos até pensar se vai ser algo que vai ser bebido no reino do Pai, então é algo de uma qualidade superior. Então nós estamos falando aqui, ele usou um termo para se referir a algo de uma qualidade superior. E aqui, nessa outra fonte, aqui nós temos a mesma coisa, né? O sangue da aliança, o sangue da aliança, da minha aliança, o sangue da aliança de Deus, né? Veja que não está o termo novo, né? Mas é o sangue da aliança, e aí ele fala, deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu queria ver aqui, mas não, basicamente é isso, né? Aqui ele está se referindo ao sangue da aliança, o sangue, em alguns lugares traduzido por testamento, né? Mas veja que subentende-se que é uma aliança diferenciada, né? Aí quando vem aqui no outro texto, aí nós temos meu sangue, o sangue da nova aliança, do Novo Testamento. E aí ele usa o termo kainos, né? E nós sabemos que essa aliança é melhor no sentido de que o sacrifício dela é melhor, a Bíblia fala em superiores promessas, coisas nesse sentido. Então, aí nós temos aqui mais um momento em que kainos é utilizado em termos de qualidade superior. Mas, como nós vimos, existem momentos que não fica evidente essa qualidade superior, né? Uma qualidade inerentemente superior, mas simplesmente o fato de ser melhor por ser recente. Mas, em ambos os casos, mesmo sendo uma qualidade superior por ser recente, ou uma qualidade superior por inerente ao que está sendo falado, nós estamos falando de algo melhor. Kainos, sendo usado em muitos momentos para se referir a algo melhor, por ser recente, por ter uma qualidade melhor. Os termos usados no plural, né, no manuscrito em que aparece a expressão Nova Aliança no Novo Testamento, temos o termo kaines. Cremos que o sangue de Jesus é superior ao dos animais, principalmente no sentido de bastar um único sacrifício para o perdão. Nesse sentido, principalmente, a Nova Aliança ou o Novo Testamento é superior, mais eficiente em função do sacrifício, faltou o D aqui, oferecido. Considerando que o termo novo, kainon, está relacionado ao vinho recebido no reino do Pai, temos que foi usado o neos para falar de um vinho mais recente, mas não um vinho melhor, na parábola do vinho, e foi vinho o odre, e foi usado o termo kainon para um vinho melhor, do reino do Pai. Então nós temos aqui uma distinção, né, para falar de algo de uma qualidade superior. O kainon, kainos, usado para algo superior. Kainés. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe. E todos beberam dele, e disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade, digo que não beberei mais o fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus.
Mesmo caso, não é? Sangue, meu sangue da aliança, né? Esse manuscrito já não temos a questão do novo. Aí aqui, buscando da internet, né? Esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança. E aqui o termo kainos, não é? Então, algo de uma qualidade superior. O sangue que é dado, né, que é oferecido por muitos, né? Amém, eu digo. Aqui já não. E aqui, novamente, quando bebê-lo, novo no reino de Deus. Então, nós vemos aqui novamente. Então, ou seja, são textos paralelos e nós vemos o mesmo cuidado na hora de usar as palavras e usando o kainon se referindo a algo superior. Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue que é derramado por vós. E aí nós temos Lucas, né? Dizendo aqui ó, a nova aliança, o Novo Testamento no meu sangue, não é? Então, aqui novamente se referindo a algo superior, kainos, kaines, kainon, se referindo a algo superior. Aqui, 1 Coríntios, né? Semelhantemente também, depois de cear, tomou Paulo reproduzindo o que Jesus falou, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. E aí dizendo, olha aqui, cálice do Novo Testamento, da Nova Aliança, que está no meu sangue. Então, o kaino, de novo, se referindo a algo de qualidade melhor. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, ministros de um novo testamento. Então, evidentemente, quando ele fala não da letra, mas do Espírito, então ele está comparando algo em que ele dá uma qualidade maior ao Novo Testamento, a nova aliança. E aí nós temos aqui, ó, kainos, olha aqui, Novo Testamento, Nova Aliança. E aqui, evidentemente, ele está falando de algo de uma qualidade superior. Aí nós vemos Hebreus 9,15. E por isso é mediador de um Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então veja que ele dá o primeiro motivo de qualidade, remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Então, o mediador de um novo testamento, ele é um mediador melhor e, por consequentemente, ele consegue uma remissão melhor. Então, nesse sentido, nós temos uma aliança de uma qualidade superior. Então, o primeiro ponto, nesse sentido, uma aliança de qualidade, um novo testamento, uma nova aliança de uma qualidade superior. Olha aqui, aliança, né? Aí ele usa o termo kainos, indicando algo, né? Veja que nós não entendemos que ele fala de uma aliança melhor por causa do termo kainos. É o contrário. Nós entendemos que kainos aqui, kainos, está se referindo a algo superior porque nós sabemos que esse testamento, essa aliança, ela é melhor em virtude, por exemplo, da qualidade do mediador, a qualidade do sacrifício, não é? Oferecido. Então veja que não é o caso de, lemos lá em algum lugar que kainos se refere a algo de qualidade superior e colocamos isso no texto. Não, nós lemos o texto, percebemos que às vezes em que esse termo está, ou algo kainos, kainés, kainon, né? Não sei exatamente, o termo está sendo utilizado para se referir a algo de uma qualidade superior.
O contraste entre Cristo e o sacrifício de animais, a letra e o espírito, o Novo Testamento, para remir as transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, o anterior, o Antigo, mostra um kainós usado neste caso enfatizando a superioridade do Novo em relação ao Antigo, tendo como base a superioridade de Jesus, dando qualidade superior ao Novo Testamento. Então, por Jesus ser um sacrifício melhor, por ele ser um sacerdote único, sumo sacerdote, melhor, então nós percebemos que a aliança, o testamento, ele é melhor. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol, e o pôs no sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E aí nós temos aqui Caino, veja, Caino aqui, o novo sepulcro que ele havia aberto em rocha, dando a entender o quê? Que era um sepulcro inédito, não utilizado ainda, não é? Não estava se referindo necessariamente a uma qualidade, a um sepulcro com uma qualidade superior aos outros sepulcros, mas o fato dele ser inédito, quando ele fala que havia aberto em rocha. E nesse caso, por ele ser algo inédito, ele seria mais, vamos dizer assim, mais adequado, dada a importância de Jesus e ele ser colocado em algo inédito, não é? E aí ele usa o termo kainó, né? Para se referir a um sepulcro que ainda não havia, pelo menos aparentemente, sido utilizado. Havia aberto em rocha. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer, na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado. E no horto um sepulcro novo em que ainda ninguém havia sido posto. Então aqui fica evidente, nesse texto fica evidente, que ninguém havia sido posto. Então, novo no sentido de, inclusive, de inédito. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, veja, apesar de ser inédito, não havia nada inerente de ninguém ter sido posto nele. O motivo foi preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro puseram a Jesus. Então veja que ele não está enfatizando o fato do sepulcro ser algo de uma qualidade superior a dos outros sepulcros. Apesar de ser algo inédito, ele está falando, olha, as condições ajudaram para que fosse permitido o uso desse sepulcro. E aí a palavra que é usada aqui, olha aqui novamente, kainon, novo, não é? O novo, nesse caso, novo no sentido de inédito, que ainda ninguém havia sido posto, né? O novo, a ênfase no fato de ser algo inédito, que não tinha sido usado ainda. O costume do judeu sepultar, existia um lugar onde foi crucificado, um jardim, no jardim um sepulcro novo, kainon, em o qual nunca ninguém estava colocado. Novamente, aqui fica bem evidente, né? Ninguém estava colocado, ninguém havia sido colocado ainda, que estava vazio. Então, é exclusivo, inédito, não é? Nesse sentido que estava sendo utilizado o termo kainon. Não sabemos se o sepulcro havia sido aberto no momento imediatamente anterior ao sepultamento, acho pouco provável. Imediatamente, se eu pensar no momento imediatamente anterior, porque, né, principalmente considerando a tecnologia da época, ia fazer um sepulcro com essa velocidade em um dia muito difícil. Mas que era recente, no sentido de, inclusive, de ninguém ter sido posto ainda, né? A Bíblia não fala exatamente o motivo por não ter sido colocado ninguém, e a ênfase da Bíblia é simplesmente dizer que ele era inédito, não fora utilizado. Chamado novo pelo fato de ninguém ter sido posto ali e não por necessariamente ter sido feito recentemente. Nada se diz sobre o sepulcro ter sido, por exemplo, renovado. E o fato de ninguém ter sido ainda posto ali pode indicar preparo relativamente recente ou simplesmente que, independentemente do tempo em que existia, estaria reservado para alguém que não morrera. Então, por exemplo, ele poderia não ter sido feito necessariamente recentemente,
mas ele teria sido feito, por exemplo, para uso exclusivamente por uma determinada pessoa. E quando ela morresse, seria colocado ali. E nesse sentido, ele não seria novo no sentido de ser recente, mas seria novo no sentido de ser inédito, não ser utilizado. Comentário Bíblico Expositivo, volume Wiersbe. Wiersbe, né? Eu não sei exatamente a pronúncia, expositivo Wiersbe, volume 5, página 136. Uma vez que José era um homem rico e tinha preparado um túmulo novo, contribuiu para cumprir a profecia de Isaías 53:9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. É pouco provável que José tenha preparado o túmulo para si mesmo. Era um homem rico e certamente não pretendia ser sepultado tão próximo a um local de execuções. Preparou o túmulo para Jesus, escolhendo um lugar perto do Gólgota para que ele e Nicodemos sepultassem o corpo de Jesus rapidamente. Aqui é o comentário, aqui dando a entender que se ele preparou para Jesus, ou ele já havia entendido, internalizado que Jesus precisaria morrer e o preparou, ou ele preparou às pressas lá e mandou quebrar ali, que é muito difícil, né? Pelo menos não sei quanto tempo levaria para fazer um túmulo desse, mas seria uma coisa um pouco mais difícil de se entender, dada a condição da época, né? Mas uma coisa é certa, foi algo que a Bíblia faz questão de dizer, olha, que não for usado. Estava ali vazio e até pela proximidade, pela questão do sábado, foi aceito que se colocasse ali, né? Estava em um local estratégico ali. Aí nós temos o comentário expositivo da Bíblia de Jameson, Fawcett e Brown, página 203. A escolha dessa tumba foi ditada da parte deles pela dupla circunstância da parte que estava perto e que pertencia a um amigo do Senhor. E como era necessário sepultá-lo logo, até que eles se impressionaram pela providência que havia provido o sepulcro. Mas houve algo em favor daquele sepulcro, algo que provavelmente não lhe chamaria a atenção. Mas Deus sim o tinha considerado, não o fato de que tinha sido aberto numa rocha, acessível só pela entrada, o que sem dúvida os impressionaria por sua segurança e conveniência, mas sim era sepulcro novo, onde ainda ninguém havia sido sepultado. E Lucas 23:53, Mateus 27:60. Diz que José o pôs no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha, sem dúvida para seu próprio uso, embora o Senhor teve para ele um uso superior. Então veja, um comentarista diz que seria pouco provável que ele tenha preparado para si mesmo. Um outro fala, não, perfeitamente possível que ele tenha feito para si mesmo e deixado sem uso, e por isso estava ali, e que depois resolveu usar para Jesus. Comentário Bíblico NVI, página 1598. A linguagem sugere, no entanto, que o túmulo não estava completamente concluído e que foi um grande seixo, pedra de tamanho variado, que foi rolado para a entrada do túmulo. Esse seria muito mais difícil de ser removido por mulheres. Então veja, o túmulo não estava completamente concluído, o que reforçaria a ideia de que algo que talvez não tivesse sido feito para o próprio José, mas que ele teria ali, ou talvez até que ele tivesse começado a fazer para ele, mas tenha acelerado o processo, pedido para acelerar o processo quando ele ficou sabendo que Jesus estava para morrer. Comentário Bíblico Adventista ao Sétimo Dia, volume 5, página 596. O fato de José possuir esse túmulo tão perto de Jerusalém sugere que ele já não residia nessa cidade, que fora provavelmente sua cidade natal, o lugar onde sua família possuía terras. Abrir na rocha cavernas naturais e túmulos rupestres talhados são abundantes nas proximidades de Jerusalém. Eram locais habituais de sepultamento na antiga Palestina. Então não haveria problema nenhum em ele. O fato de estar em determinado local de execuções, veja que não existiria uma base tão sólida para isso. Então é perfeitamente possível, né, que ele tenha feito ou começado a fazer para ele, juntando as informações do NVI, por exemplo, que ele teria começado a fazer esse túmulo com calma para ele, para quando ele futuramente viesse a falecer, ou para outra pessoa, e que depois tenha acelerado ali para o uso de Jesus, a gente não sabe exatamente. O que a gente sabe é que
dados os comentários a respeito e dado o texto, que a ênfase ali era no fato de ele ser inédito. Ficou dois textos iguais. Temos kainós para o túmulo no sentido de nunca utilizado e, portanto, nesse caso, não temos a ideia de renovado, mas de não desgastado, em perfeitas condições de uso. Não sabemos quando exatamente teria sido feito, mas a ênfase no fato de não ter sido usado e as condições sociais do dono indicam uma excelente conservação, uma excelente qualidade. Temos nos comentários sugestões de que a linguagem ou outros fatores, não esclarecidos nos comentários, indicariam um túmulo recente. É possível, portanto, que Cainós ressalte a qualidade do túmulo aliado ao fato de ninguém ter sido ali sepultado. Mas ali, quando o texto usa o termo, ele enfatiza o fato de ser inédito, de não ter sido usado. Não fala nada sobre uma qualidade superior em relação aos outros. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então aqui o novo, evidentemente, está falando sobre um novo de uma qualidade superior, inclusive, né? Fala, que doutrina é essa? É tão superior que eles ficaram espantados, né? Até ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, o fato deles terem se admirado, se perguntado que doutrina é essa, usado o termo nova, deixa claro que aqui nós estamos falando de algo com uma qualidade superior. E aí, nós temos aqui Kainé, se referindo a algo novo, de uma qualidade superior, né? Então veja, o ensino, né? um ensino novo, uma doutrina nova, uma didaquê, né, nova, no sentido de algo superior em qualidade. E o termo kainé. Nesse caso, kainé dá a ideia não apenas de algo recente, mas de uma qualidade excelente. Eles perguntam sobre a nova doutrina e o fazem com admiração, pelo poder relacionado à expulsão de espíritos imundos. Temos nova como algo excepcional, fora do comum, impressionante, e não apenas realizado recentemente. Atos 17, 18 a 21. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer esse paroleiro, esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de ouvir de alguma novidade. Veja que aqui a ênfase não está em nenhuma qualidade inerente à doutrina, mas pelo fato dela ser nova. Então, tudo que fosse novo, eles queriam saber o que era. Então, veja, nova doutrina aqui, nesse caso, não está se referindo a algo de qualidade superior, mas algo desconhecido, algo que talvez até se conhecesse algo, mas não com aqueles detalhes, com aquela forma. Mas, de qualquer modo, a ênfase aqui está em nova no sentido de buscar algo inédito, uma novidade, algo não conhecido, algo que chamava atenção, mas não de uma qualidade superior às outras coisas que eles já possuíam. E aqui nós temos o termo kainé, nova, tá vendo? Né? Que novidade é essa, né? Então, e aí ele fala do ensinamento
Perceba que aqui nós temos o kainé, mas não se referindo a algo novo e melhor em qualidade. E o texto, inclusive, fala, eles se ocupavam de ouvir toda e qualquer novidade. Era uma novidade que chamava atenção ao ponto deles quererem ouvir, mas não indica nada de uma qualidade superior às coisas que eles já possuíam. Apesar dos termos paroleiro, tagarela e coisas estranhas, eles queriam saber sobre a novidade e se ocupavam disso. O termo kainé, nesse caso, tem o significado de algo não apenas recente, mas atraente o suficiente para que pedissem a Paulo informações a respeito, ou seja, enfatiza a qualidade de nova como algo dentre as novidades que atraíam a atenção. No entanto, o texto diz que eles se ocupavam de ouvir novidades, ou seja, não denota qualidade superior da novidade, mas ser algo novo. Eles queriam ouvir porque era algo novo, mas não fala nada sobre, queremos ouvir porque é muito melhor, porque é melhor que o que nós já ouvimos até agora, não. João 13, 33 a 35. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lhe digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, o amar uns aos outros como amar ao próximo como a ti mesmo, ame como eu vos amei. Então, o mandamento do amor não era novo, não era um mandamento que nunca existiu, não. Era o amar uns aos outros. E a diferença é que, assim como Jesus falou, como eu vos amei, João fala a mesma coisa, né? Que eu vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Perdão, aqui é Jesus falando no Evangelho de João, né? Então Jesus fala, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Eles já conheciam o mandamento do amor, amar ao próximo como a si mesmo, mas Jesus fala, olha, amai como eu vos amei, com um amor grandioso, assim como eu estou amando a vocês, disposto a dar a minha vida, e que eles perceberam, verificaram que Jesus deu a vida por eles, etc. Então, quando ele fala, como eu vos amei, tudo que ele fez, toda a demonstração da grandiosidade do amor, era para ser reproduzida uns aos outros. Dando uma ideia aqui de que o novo não era no sentido de amar uns aos outros, que isso a Bíblia já falava, mas que ele estava dizendo, olha, vocês não têm esse amor ainda, né? Assim, um amor tão grande quanto o que eu tenho por vocês. Então, nesse sentido, ele é novo para vocês. E aqui ele usa o termo kainen, novamente. Ele fala, olha, estou pedindo para vocês que vocês se amem com uma qualidade superior, um nível superior de amor, né? Não que vocês não se amem ainda. Eles conheciam uma necessidade de amar ao próximo, mas ele fala, olha, quero que vocês se amem assim como eu vos amei, dando a entender que ele estava querendo que eles se amassem num nível mais alto, uma qualidade maior. É usado o termo kainen em mandamento novo e Jesus fala em amar como ele amou. O amor ao próximo já existia, mas Jesus parece ampliar tal conceito ao dizer que se faça como eu vos amei. Temos algo já existente, amor ao próximo, que é aperfeiçoado, é renovado pela ampliação da intensidade, o aumento da qualidade, renovado pela manutenção do amor ao próximo. Não era algo totalmente inédito, visto que o amor ao próximo já era exigido, nem que deixasse de ser alcançado antes pelos verdadeiros servos de Deus, mas que Jesus quer deixar bem claro aos discípulos. Um amor que faz todo o possível pelo próximo, em que se busque reciprocidade uns aos outros, ainda que não amemos para sermos amados. Ou seja, o motivo de amar não é porque para que o outro me ame. Eu amo porque isso é o melhor para que os seres humanos possam se ajudar uns aos outros. Se eu amar a pessoa, eu vou tratá-la melhor, eu vou auxiliá-la melhor, e a tendência é isso indicar um desenvolvimento. Parte da solução e não do problema, né? Mas amamos por ser o melhor a se fazer, inclusive por sermos amados por Deus
de uma forma que nos permite entender a necessidade de aperfeiçoar nosso amor uns para com os outros. Aquele que diz, eu conheço e não guardo seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmão, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivesse. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. O que ele está falando aqui? Sobre guardar os mandamentos de Deus. Então ele fala, olha, guardar os mandamentos de Deus não é um mandamento novo, estou falando um mandamento antigo. Então, em que vocês precisam guardar os mandamentos de Deus, do contrário, a atitude de vocês será mentirosa em comparação com o que vocês dizem. Dizem que amam a Deus, que conhecem a Deus, mas não guardam seus mandamentos. Então, aqui nesse ponto ele fala, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. E agora ele vai falar, outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então ele está falando, olha, não tem como eu dizer que estou na luz de Deus e ter um sentimento negativo pelo meu irmão. Então, nesse ponto, o que eu entendo é que quando ele fala que não escreve mandamento novo, ele está se referindo ao que está acima. Eu conheço, a pessoa que diz que conhece a Deus e não guarda seus mandamentos é mentiroso. Então ele fala, isso é algo que não é novo, que você já conhece. Agora, algo que possivelmente eles não entendiam dessa forma. E aí ele fala, olha, outra vez vos escrevo um mandamento novo que é verdadeiro. E aí ele fala, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão até agora está em trevas. Então, ou seja, ele fala, vão passando das trevas e a verdadeira luz ilumina. Então, se vocês querem passar das trevas para a luz por completo, cada vez mais, gradativamente, então vocês não podem ter sentimentos negativos pelo seu irmão, vocês não podem odiar o seu irmão. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E aí nós temos aqui, não um mandamento novo. E aí ele fala, kainen, né? Não é um mandamento de uma qualidade nova, um mandamento diferenciado, não. É vocês fazerem a vontade de Deus. E ele fala, mas um mandamento antigo, velho, né? E ele fala, aí, lá, naquela parte, por isso que é interessante nós vemos o que vem antes, e que gerou a fala que não é um mandamento novo, mas antigo, que é o que ele estava falando antes, aquele que diz que conhece a Deus não guarda seus mandamentos. E abaixo, o que seria o mandamento novo? Olha, vocês acreditam que estão passando das trevas para a luz, e é bom que isso esteja acontecendo, mas se vocês tiverem ódio pelo seu irmão, um sentimento negativo por eles, vocês ainda estão em trevas, não estão passando das trevas para a luz. E possivelmente isso era novo para eles, esse sentido, né? E aí ele fala, olha, kainen, né? Aí eu estou dando um mandamento novo para vocês, algo que vai dar uma qualidade maior para a sua vida, né? Mas que não necessariamente era um mandamento superior aos outros mandamentos em todos os aspectos, né? Mas era um complemento do mandamento do amor, ou seja, amar indicava inclusive não odiar ao próximo. E aí ele fala que aquele que diz que ama o seu irmão, aquele que ama o seu irmão está na luz. Aquele que diz que está na luz e odeia está em trevas. Então ele fala, amar os irmãos, um mandamento de uma qualidade superior, né, de não guardar ódio por ninguém. Ao menos aparentemente, considerando a forma como lemos em português, que eu tenho em mente. Guardar os mandamentos de Deus, andar como Jesus andou, agir como ele agiu, ter o amor de Deus aperfeiçoado em nós, e como consequência, guardarmos o que ele determina, seria um mandamento antigo, que já possuíam desde o princípio. Nesse caso, não teria acrescentado nada que já não conhecessem ou praticassem, mas que seria bom reforçar para que ficasse esclarecido.
O mandamento novo seria deixar de alimentar sentimentos negativos, como o ódio, para sair das trevas, porque o que odeia o irmão não as deixou, não deixou as trevas. Nesse caso, dificilmente se argumentaria que os cristãos desconhecessem a necessidade de abandonar o ódio. Ou seja, não seria condizente dizer que um cristão teria aprendido o mandamento do amor e que teria ódio pelas pessoas indistintamente. Nesse caso, dificilmente se argumentaria que os cristãos desconhecessem a necessidade de abandonar o ódio ou alguma forma de desamor. Temos no capítulo 3 de 1 João, porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E no verso 15, qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Então ele está ampliando a compreensão sobre o mandamento. Nesse caso, possivelmente dentre eles houvesse algum pensamento de harmonia entre amor aos irmãos e, em determinados casos, um ódio, um desamor, uma diminuição de amor. Alguns como algo que Deus... Olha, tudo bem, nesse caso aí não tem problema se tratar o irmão dessa forma. Algo não conhecido e ou não praticado por eles, e por isso novo, mas já existente entre os cristãos. Uma melhoria na qualidade de crença e prática, mas não só isso, a diferença entre sair e permanecer em trevas, ou seja, uma mudança radical de qualidade na vida dos que aceitassem. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira parte do nosso estudo. Convido vocês a assistirem a próxima parte que será feita, que será o complemento desses mesmos slides, os 36 restantes. Que Deus nos abençoe, espero que tenha sido proveitoso, que tenha sido esclarecedor esse primeiro ponto, essa primeira divisão do estudo. Convido vocês agora a uma oração e até o próximo estudo em que nós complementaremos, finalizaremos esse estudo. Amém? Obrigado, Deus, por mais uma vez nós estarmos na Tua presença. Venha nos auxiliar e nos fortalecer e que tudo que fizermos seja para a Tua honra e glória e não a nossa, Pai. Nos perdoe, nos purifique e nos fortaleça. Nós te rogamos que a Tua misericórdia esteja conosco. Abençoe aqueles que estão doentes, com Covid, com qualquer outra doença, com depressão, ansiedade, em virtude dessa situação, com problemas financeiros, Pai. Nós não somos merecedores de nada, nós somos pecadores, mas o Senhor, pela Sua misericórdia, nos transforma a cada dia e nos auxilia nos levantando das quedas que temos, nos ajudando para que possamos auxiliar uns aos outros, nos alertar, nos conscientizar. Esteja conosco, nós imploramos a cada momento, Pai. Proteja nossas famílias, familiares, amigos, inimigos, todas as pessoas. Não queremos ser inimigos de ninguém, ainda que alguém queira ser nosso inimigo. Que o Senhor venha nos auxiliar para que amemos a todos, Pai. Nos perdoe e nos purifique. Esteja conosco através da Tua sabedoria, do Teu Espírito Santo. Nos faça aprender cada vez mais e poder transmitir aquilo que aprendermos e que possamos aprender e nos amar uns aos outros, aprender uns com os outros, na teoria e na prática principalmente. E em nome de Jesus, nós imploramos. Amém. Seja muito bem-vindo, até o próximo estudo. Que Deus nos abençoe. Espero que, assim como esse estudo, espero que tenha sido proveitoso, que você também possa nos acompanhar no complemento dele, que serão os 36 slides restantes desse aqui e com certeza dos próximos que virão. Amém?